seja louvado. Você pode se assentar. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós vamos juntos nessa noite meditar, continuar refletindo na palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus também por esse dia. Hoje tivemos eleições em todo o Brasil. Temos orado, pedido que Deus nos abençoe. Aqui em Mandaguari já temos os resultados. Vamos continuar orando para a administração, para a finalização agora dos vereadores. Que Deus realmente abençoe em nossa cidade e em todo o país essas eleições. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, sobre todos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, na quinta-feira, eu não sei se algum de vocês, quantos de vocês, aliás, tiveram oportunidade de acompanhar online. Eu iniciei um assunto na quinta-feira falando sobre compromisso. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais. Nós temos falado sobre estar na presença de Deus, não é? Nós queremos isso, é o que mais precisamos. E na quinta-feira eu comecei esta reflexão com uma observação de James Hunter, quando ele diz o seguinte: compromisso. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nos divorciamos. E se não queremos o vovô, praticamos eutanásia. Forte, não é? Mas eu gostaria de começar, na verdade, de continuar falando um pouco mais sobre compromisso. Eu acho tão forte essa reflexão, porque ela nos leva a pensar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e que compromisso envolve muitas áreas na nossa vida. Compromisso é algo que mexe conosco em tantos âmbitos. O que é compromisso para você? O que significa compromisso para você? Gostaria que você já começasse a pensar, para aqueles que puderam ouvir na quinta-feira essa reflexão. Eu falei um pouquinho quando, lá em 1 Timóteo, Paulo fala sobre alguns pontos importantes daqueles cristãos que realmente estão ali comprometidos com Jesus. E eu citei ali quando Paulo diz que os cristãos, então, comprometidos, aqueles que têm um compromisso realmente, fogem de coisas malignas, seguem o bem, combatem o bom combate e guardam os mandamentos. Então hoje eu vou continuar falando um pouquinho sobre a importância do compromisso, sempre lembrando que nós estamos falando sobre estar na presença de Deus. É tudo que nós precisamos. Ainda hoje eu estava ouvindo uma canção infantil com a Marina, e essa canção, ela dizia o seguinte: Senhor, a minha alma anseia pelo Senhor, assim como a corça anseia por água. Você sabe que a corça, ela sente a água a quilômetros de distância, e ela corre numa velocidade incrível para ir até a água. Então é assim o nosso coração, quando de fato nós nos aproximamos e desejamos ao Senhor. Nós temos tanto anseio, tanta vontade, tanto desejo de estar na presença dEle. Por isso nós falamos sobre oração, por isso nós falamos sobre santidade, e por isso nós vamos falar um pouco mais sobre compromisso, porque nós precisamos da presença de Deus, e nós temos sido chamados para firmar um compromisso com Deus, amém? Muito baixinho, irmãos, amém? Amém. Nós temos sido chamados, você e eu temos sido chamados, as crianças têm sido chamadas para um compromisso com Deus, todos nós. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, e eu quero desde já desafiar todos a estarem meditando profundamente no livro de Atos.
fazendo seus devocionais, estudos, porque o Senhor tem muito a falar conosco neste livro. Atos, capítulo 20, a partir do verso de número 17. A palavra do Senhor nos diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor. Repitam, por favor, essa frasezinha. Servi ao Senhor. Vamos lá de novo. Servi ao Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes. Vamos repetir? Não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos. Repitam comigo, vamos lá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Vamos lá. E de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou, como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta santa palavra e pedir agora a iluminação do teu Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz e a tua direção sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe que esse é um texto que nos emociona muito quando lemos, porque nós nos lembramos aqui que Paulo está se despedindo dos presbíteros, né? Então, quando a gente tem um vínculo, um relacionamento, uma amizade, quando chega o momento de despedida, não é fácil, não é verdade? E Paulo está aqui se despedindo dos presbíteros e ele sabe aquilo que o está aguardando. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo e nós temos tido essa história como algo que é tão precioso e que nos ajuda e nos incentiva na nossa caminhada de fé. O apóstolo Paulo foi aquele que foi, atraído pelo Espírito Santo de Deus e que passou por uma transformação e o Senhor realmente fez dele um discípulo, um servo do Senhor que cumpriu a sua missão de uma forma que nos inspira até os dias de hoje. Então, quando lemos esta passagem, nós nos lembramos disso. E Paulo era muito querido por estas pessoas. Então a gente imagina, eu sempre imagino uma cena de um filme, né? Ele se despedindo dos amigos e dizendo: não vamos nos ver mais. Não vamos nos ver mais. E quando Paulo está nessa despedida, ele praticamente aqui compartilha
faz um pequeno resumo, né, de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele passou até este momento. E quando olhamos para aqui, para esse ponto, nós pensamos justamente no compromisso que Paulo teve. Não dá para a gente dizer que ele não foi, né, que nós não vemos, aliás, em Paulo, um exemplo de compromisso. Um exemplo que nos motiva e que nos inspira a sermos comprometidos. Um exemplo que nos inspira a termos uma vida de compromisso com o Evangelho, com o Senhor Jesus. Nós vemos aqui na vida de Paulo um amor sendo demonstrado através das suas escolhas, das suas atitudes, dos seus relacionamentos, das suas decisões. Eu costumo dizer que Deus, Ele olha cada detalhe da nossa vida de uma forma tão minuciosa, que Paulo, nós sabemos que ele conviveu com uma enfermidade que nós entendemos que é um espinho na carne, provavelmente uma enfermidade física. Alguns estudiosos dizem que talvez seja na visão, outros dizem que não, mas o Senhor não o curou, mas deixou Lucas do lado dele até o fim. Um médico amado, aquele que esteve acompanhando Lucas, que esteve acompanhando Paulo. Então, nós vemos ali na vida de Paulo uma vida de abnegação, uma vida de entrega, uma vida onde ele poderia ter escolhido pela sua posição, pelo seu conhecimento, pela sua influência. Ele poderia ter escolhido um outro rumo, mas alguém que escolheu ter um compromisso com o Deus de Israel, com o Deus dos gentios, com o Deus Todo-Poderoso. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o que está no nosso coração, sobre compromisso. Porque existe compromisso para o bem e existe compromisso para o mal, né, meus irmãos? Vocês se lembram da frase dos seguidores de Hitler? A frase dos seguidores de Hitler era: Hitler, nós somos seus. Eles tinham tanto compromisso, que se entregaram realmente a esse propósito, a essa visão deste líder, que infelizmente agiu para o mal. Mas hoje eu quero que nós olhemos para um outro tipo de compromisso. Eu quero que a gente olhe para esse tipo de compromisso que chegou até o coração de Saulo, de Paulo, e que fez uma transformação completa na sua vida. Porque este é o compromisso com propósito, porque este é um compromisso que gera vida, porque este é um compromisso que traz esperança, e é isso que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. É isso que o Senhor tem para a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então vamos começar pensando que nós vamos falar sobre um compromisso para o bem, sobre um compromisso de alguém que foi tocado, transformado e que tem sido impulsionado a fazer parte de uma equipe, né, do Senhor Jesus, para compartilhar esta pessoa que é o Senhor Jesus. Como está o seu coração no que diz respeito ao compromisso? O que você poderia dizer a respeito disso? Pense por um momento. Você sente que o Espírito Santo talvez esteja já começando a falar com você? Servo bom e fiel. Você tem sido fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Você sente que o Espírito Santo está confirmando isso no seu coração? Que o Espírito Santo está dizendo: estou feliz com você. Eu estou alegre pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E isso motiva você cada dia mais a continuar. Você percebe o que Paulo diz nesse texto que nós lemos? Ele diz: eu sei o que me espera. O Espírito Santo tem me avisado o que me espera. Tristeza, dificuldade, dor, não é? E mesmo assim, ele diz nesse texto de uma forma tão sincera, tão plena, que era o melhor que ele tinha para fazer, mesmo sabendo tudo aquilo que o esperava. E nós, como estamos? Como está o nosso coração? Porque
Diz-se uma frase num trocadilho que o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Então nós precisamos ter muito claro para nós como nós temos lidado com isso. Você já parou para pensar a transformação que teve que acontecer na vida de Paulo? Você já pensou em todas as pessoas que o deixaram? Você imagina a posição social que ele tinha e que ele teve que simplesmente deixar tudo aquilo? Você já parou para pensar as pessoas que apontaram o dedo para Paulo dizendo: mas o seu Deus não te cura, não te liberta? Você já parou para pensar que ele teve que caminhar com isso, mas nunca isso foi um impedimento para que ele tivesse compromisso com o Senhor Jesus? Mas como diz James Hunter, na nossa sociedade não é fácil ter compromisso. É mais fácil o divórcio do que encarar os problemas, não é? Não é mais fácil amadurecer? Não é mais fácil, aliás, o divórcio do que amadurecer, do que sentar, do que perdoar, do que recomeçar? Não é mais difícil para a nossa sociedade hoje parar para pensar? As pessoas começam um casamento hoje e já começam com uma perspectiva de que pode não dar certo, de que pode haver uma separação. As mulheres hoje já dizem de uma forma muito clara sobre o aborto, como se elas pudessem de alguma forma dizer que o feto, é isso que dizem, não, ele faz parte ali do corpo da mulher. Nós sabemos cientificamente comprovado que o bebê é uma pessoa, a mulher é outra. Mas já que vai atrapalhar alguma coisa, né, as mulheres preferem o aborto, a sociedade defende isso. Infelizmente, nós temos vivido numa sociedade que está em decadência. E, meus irmãos, isso não significa que nós estamos dizendo que somos pessoas melhores ou piores do que ninguém. O que eu acredito é que aqueles que são alcançados pelo Evangelho e respondem com compromisso são privilegiados, como o apóstolo Paulo foi. É um privilégio responder, porque o Evangelho traz vida, o Evangelho traz saúde. Se muitas nações e muitas vezes na nossa própria sociedade brasileira, se nós tivéssemos os valores da palavra de Deus, teríamos mais saúde física, inclusive. Então nós precisamos pensar como igreja. Se nós estamos falando buscar a presença de Deus, nós não estamos falando da nossa sociedade buscando a presença de Deus, porque essa sociedade vai estar longe da presença de Deus. Nós estamos falando de um povo de Deus, chamado de geração eleita, chamado de povo santo, ou seja, separado, escolhido. Mas a vida não é fácil. E eu quero dizer que assim como muitas pessoas, muitas vezes nós também passamos por momentos extremamente difíceis, desanimadores. Nós somos seres humanos, mesmo como cristãos, nos sentimos assim. Mas nós precisamos ser aqueles que perseveram, que têm paciência, que têm sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e que se renovam todos os dias com a força que o Senhor nos dá. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos falar sobre compromisso, porque quando nós não temos compromisso, nós não estamos na presença do Senhor. Se o que temos de mais precioso é a presença do Senhor, porque, aliás, não somos nós que fazemos nada, é justamente a presença do Senhor, não é? Se nós não tivermos a presença do Senhor, não temos mais nada. Quantos conhecem a palavra de trás para frente, aliás, mas apenas conhecem? Não tem a unção, não tem a revelação, não tem esse derramar, não tem essa presença que nós precisamos. E é por isso que nós precisamos nos debruçar num compromisso, numa seriedade, num temor que nos faz entender o que é o amor.
o que é a entrega ao Senhor Jesus. Aliás, nada acontece sem compromisso. Nós temos aprendido isso. Nada acontece. É o compromisso que faz as coisas darem certo. É o compromisso que transforma sonhos em realidade. Nós temos aprendido que existem grandes sonhadores, mas nada acontece se não despertarmos e não nos comprometermos a trabalhar. E quando nós nos comprometemos, isso é um chamado, é uma resposta ao chamado. E eu quero dizer que eu e você somos chamados. Todos nós, todos. A Bíblia fala de compromisso, a Bíblia fala de oração, a Bíblia fala de santidade de vida, de mudança, de transformação. E olha o que diz as Escrituras: eu sou o Senhor, e os meus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte àqueles cujo coração é totalmente meu. O próprio Senhor dizendo isso. Numa outra tradução, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E na Bíblia a mensagem, nós lemos que os olhos do Eterno estão atentos, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. Compromisso é o que nós precisamos para estar na presença de Deus. Ainda que sejamos falhos, imperfeitos, o Senhor tem olhado para nós e tem buscado em nós um compromisso. E o que significa então estar comprometido com Cristo? O que significa estar e buscar a presença do Senhor em santidade, em oração e com compromisso? Significa entender os propósitos de Deus também para a nossa vida. Eu quero relembrá-los aqui que nós não somos chamados nunca, queridos, para estarmos parcialmente comprometidos com o Senhor. Não somos chamados. Nós não somos chamados para estar casualmente comprometidos com o Senhor. Mas nós somos chamados para estar totalmente comprometidos com o Senhor. Entendendo esse compromisso, nós conseguimos então viver justamente os propósitos de Deus na nossa vida. Quem aqui é cristão, sempre foi, e teve um momento na sua vida em que você ficou ali, distante do Senhor, você vai saber do que eu estou falando. Você estava lá naquele lugar que você estava, mas você sentia dentro de você: esse não é o meu lugar. Você não conseguia nem ficar 100% lá, mas também ainda não conseguia estar 100% na presença do Senhor. Não é assim? Talvez alguém aqui possa dizer. Você tinha certeza que você até queria sentir aquilo, e aquele lugar, e aquelas pessoas, e aquelas circunstâncias que estavam acontecendo ali, você queria fazer parte de tudo aquilo, mas dentro de você, o Senhor e o Espírito Santo já tinham habitado. A palavra já havia sido lançada, e você sabia que você precisava correr para os braços do Pai. Você sabia disso. Graças a Deus porque fizemos isso, graças a Deus. E cada dia o Senhor vai nos aperfeiçoando. Mas enquanto a gente não abre mão da nossa própria vida e aceita um compromisso com o Senhor, é sempre essa sensação de não estar certo aqui, não está bom lá, estou errado aqui, uma sensação ruim, uma coisa que realmente não é completo. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. É o Espírito Santo dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, sabe, essas dúvidas todas, é porque você precisa se entregar a um compromisso inteiramente com o Senhor. Então Deus vai movendo as nossas vidas, e nós vamos compreendendo os propósitos de adoração, de comunhão, de discipulado, de serviço, de missões. Meus irmãos,
algo precisa ser muito claro para nós. Deus não nos chamou e não nos salvou apenas para a gente ir para o céu. Amém? Amém? Amém, irmãos. Amém. Deus não nos chamou simplesmente para alcançar o nosso coração e irmos para o céu. Ele nos alcançou porque Ele tem um propósito e uma missão para nós aqui. Tem um propósito e tem uma missão. E é aí que entram os compromissos. Porque não adianta conhecermos, mas não nos comprometermos. Os discípulos eram tão comprometidos que eles chegaram certa vez, você conhece essa história? Para uma pessoa, um mendigo, e eles disseram o quê? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que eu tenho, eles disseram. E o que eu tenho é compromisso com Jesus, foi isso que eles quiseram ali compartilhar. Eu tenho esse compromisso, e se eu tenho esse compromisso, eu tenho esse poder, essa autoridade e essa presença, meus irmãos, porque a igreja é sal da terra, porque a igreja é luz do mundo, porque ela tem a presença. E com essa presença, ela leva essa cura e essa libertação por onde passarmos. Amém? Receba essa palavra, receba essa unção, receba em nome de Jesus. E busque essa presença, esse compromisso que não adianta nada conhecermos apenas, precisamos nos comprometer. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns pontos importantes que nós precisamos nos comprometer. Amém? Que linda, Zara. Amém, Zara? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o perfeito louvor vem das crianças. Aliás, estar na casa do Senhor é um privilégio, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Que bom ver as crianças aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui alguns pontos importantes sobre o compromisso. Em primeiro lugar, eu preciso ter compromisso para servir fielmente, para saber servir. Eu preciso ter compromisso para saber servir. Porque nós estamos aqui, fomos salvos justamente para este propósito. Senão, o Senhor salvava e a gente ia para o céu. Mas Ele tem um propósito. Então nós precisamos saber servir. E quando nós pensamos em servir, nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e precisamos compreender, segundo as Sagradas Escrituras, como é que nós devemos servir. Primeiro pontinho que a gente vai aprender a servir é sem murmuração. Agora você pode dizer, uau! Porque a gente murmura muito, não murmura, irmãos? É igual em casa. Às vezes a gente tem que fazer, e eu estou falando de serviço mesmo, porque servir, irmãos, é serviço. É serviço. E às vezes a gente reclama demais. Mas quando nós temos um compromisso, nós precisamos servir fielmente. Fielmente. Sem murmuração, sem reclamação. Mas na igreja nem sempre é fácil, né, queridos? Porque nós estamos entre família. E na família nem sempre é fácil. Você acaba de limpar, alguém suja. E você faz o quê? Ai, meu Deus do céu, né? E nós precisamos aprender a servir. E nós precisamos aprender a servir tendo um compromisso com Deus. E o compromisso difícil é o de não reclamar. E o compromisso difícil é de não ser egoísta. É difícil quando a gente vê, né? E a gente fala assim, ai não, meu Deus, né? Você tinha que fazer isso, mas não fez. Você tinha que falar isso, mas não falou. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ser crentes que sabem servir com compromisso. É muito difícil, porque às vezes a gente se sente injustiçado, não é? E a gente diz, por que eu faço e o outro não tem que fazer também?
Mas o Senhor tem nos ensinado que nós precisamos olhar e cuidar das nossas vidas. Proclamando, pregando, como Paulo fez, nós vamos ver aqui. Ele nunca deixou de ensinar a verdade, mas ele não reclamava. Não tinha reclamação. Eu vou fazer e eu vou fazer. E se o outro não fizer, eu vou ensinar. Mas não reclamar. Não reclamar. Amém, queridos? Quem vai falar amém para isso? Para não reclamar. Para saber servir. Porque que tem que servir, todo mundo sabe. No entanto, nós precisamos saber servir com alegria. É isso que eu vejo aqui. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o serviço deve ser com alegria e satisfação, mesmo que haja dificuldade, sofrimento, prisão, açoite, mesmo que haja injustiça. O nosso compromisso é servir com fidelidade, servir com alegria. Então eu peço ao Senhor nesta noite que encha o seu coração de alegria. Que enche o seu coração de regozijo, mesmo que o outro não faça, mesmo que o outro não faça. Que o Senhor encha você de alegria, para que você faça com compromisso, com alegria. Quando a gente vai estudar sobre servir na Bíblia, nós vamos encontrar algo muito interessante. Nós vamos encontrar algo que nos ensina que servir ao Senhor Jesus é um direito especial que nós temos. É um privilégio. Muitos queriam, muitos, até os anjos, fazer aquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos para fazermos. Gente, se a gente tivesse aqui milícias de anjos, multidões de anjos, eles poderiam fazer coisas que nós muitas vezes não queremos fazer na igreja, eles fariam com alegria. Coisas que repetidamente a gente tem que fazer mesmo, porque faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento, eles fariam com muita alegria. E o Senhor tem nos chamado, e o Senhor tem nos transformado, isso que me enche de alegria, numa igreja assim. Numa igreja que ama servir. Que ama servir. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a Bíblia diz que o serviço que fazemos não é para agradar homens, mas é para agradar a Deus. Quem aqui, a gente tem muitos professores na igreja, e eu sei que os professores estão sempre se aperfeiçoando, não é? Sempre tem aperfeiçoamento para poder ensinar de uma forma melhor, não é assim? E nós também, como igreja, precisamos sempre nos aperfeiçoar. Precisamos sempre melhorar. Precisamos sempre crescer, seja como for. Às vezes a gente pensa, né, que na igreja servir é apenas ministrar a palavra, ou apenas cantar no ministério de música, tocar um instrumento. Mas servir na igreja é tudo. Desde quando lavamos os banheiros, desde quando organizamos as salas das crianças, desde quando limpamos o chão, arrumamos os bancos e as cadeiras, tudo isso, desde quando limpamos e preparamos as dependências da igreja, desde quando recebemos alguém que vai ministrar aqui, desde quando recebemos uma visita e nós recebemos de uma forma que essa pessoa jamais vai esquecer onde ela esteve. Isso é servir ao Senhor. Aliás, o Senhor não nos ensina apenas a servir, mas quando olhamos para Jesus, nós aprendemos a servir com compromisso e com excelência. Uau, Paulo disse, eu entrego a minha própria vida. Eu sei que nem vou encontrar mais vocês. Excelência, excelência. Deixe-me perguntar aqui, homens, mulheres, crianças. Vocês recebem esta palavra? O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando você. Jovens, meus irmãos, estava conversando aqui com os irmãos, eu disse, tudo que é importante para nós, nós encontramos tempo. Tudo a gente dá um jeito. Tudo. Por isso que nós precisamos ter amor, paixão, dedicação. Servir a Deus é servir as pessoas. E servir as pessoas não é fácil, não. É difícil mesmo. Mas um dia também foi difícil me servir e servir você, talvez.
Talvez você também já tenha sido uma pessoa super difícil e alguém serviu você. Alguém abriu a casa, fez um lanche maravilhoso, recebeu você, falou do amor de Jesus. E hoje o Senhor está chamando você para fazer o mesmo. Para servir. Alguém um dia teve paciência de te ouvir. Alguém orou, intercedeu. E o Senhor está nos chamando para fazer o mesmo. Isso é dedicação. E se te falta motivação, olhe para os evangelhos. Se chegue mais à igreja. Se achegue mais. Às vezes você só ouve falar, você lembra de um tempo, de outro, de uma circunstância. Chegue-se aos seus líderes, se achegue àquilo que está acontecendo na igreja. Lhe dê essa oportunidade. Tenha compromisso, tenha compromisso. Qual é o primeiro aqui? Servir fielmente, saber servir. Saber servir. Não é simplesmente conhecer, eu sei a respeito disso, mas como as Sagradas Escrituras me falam sobre isso? Às vezes a gente olha para a Bíblia, né, e a gente lembra dos levitas. Eu não sei por quê, mas a gente tem uma cultura de pensar que os levitas eram só os cantores. Gente, não eram só os cantores. Os levitas cuidavam de tudo, da limpeza, da organização, de abrir, de fechar, sabe? Quando os irmãos fazem isso, quando fazemos isso, somos levitas. Não são aqueles que cantam simplesmente. Então a gente precisa lembrar isso, Senhor. Nós estamos aqui para servir. O apóstolo Paulo nos deixa esse exemplo. Deus colocou você nesse planeta com dons e talentos, para que você use os seus dons e talentos para a glória de Deus, para a glória do Senhor, amém? Um cristão que não é um ministro, dizia Calvino, é uma contradição. Por isso que a gente tem, não é? O sacerdócio universal dos santos. Porque quando nós ministramos, falamos a respeito disso, mas não agimos assim, não tem como estarmos na presença. Porque aquele que está na presença é levado a servir. Amém? Glória a Deus. Pare e pense um pouquinho. Porque Deus lhe teria dado talentos em uma determinada área e depois não usaria? Seria um desperdício, não seria? Deus quer usar a sua vida. Nós lemos lá em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E nós lemos também em Mateus 20, 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. É isso que nós devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Há um versículo na Bíblia, lá em Hebreus 5,12, que diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus? Estão precisando de leite, não de alimento sólido? Não, vamos ser aquela igreja que já está no alimento sólido, aquela pessoa que já está no alimento sólido, que já venceu o egocentrismo, que já venceu o exclusivismo, os preconceitos, amém? O Senhor está lhe chamando. Servir, irmãos, enobrece. O trabalho enobrece. Agora imagine servir ao Jesus. Enobrece muito mais do que a faculdade de medicina, do que a faculdade de direito, do que pedagogia, do que a teologia em si como uma religiosidade. Servir ao Senhor é algo prático, amém? Jesus é uma pessoa com quem nós temos relacionamento, não é uma teoria. Então o Senhor está chamando você, está chamando a mim para lá, quando você fizer direito, servir ao Senhor. Quando você fizer medicina, servir ao Senhor. Tudo isso enobrece, mas foi Charles Spurgeon quem disse: não faça disso aquilo que é principal na sua vida. Mas que você entenda que nesse contexto, o que você vai ter de mais importante, prioritário, é compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus.
ele dizia, não vou lembrar a frase certinho, mas não se rebaixe. Se você é um ministro do Evangelho chamado para servir, não troque esse cargo por nenhum outro, amém? Aleluia, não houve um amém assim, né? Servir enobrece, meus irmãos. Há tanto para fazer na casa do Senhor. Há tanto para servir na casa do Senhor. Não é só na música, não é só na mensagem. Há tanto para fazer os cuidados com o templo. O Santo Café, por exemplo. Há tanto para fazer na casa do Senhor. Em tantas áreas, não é? Podem surgir tantos ministérios. Segundo ponto que eu quero compartilhar aqui. Nós precisamos estar na presença, servindo. E também precisamos estar na presença, no compromisso com Deus e com a sua palavra. Me chama a atenção quando o apóstolo Paulo diz, não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo. A gente só ensina o que a gente tem, o que a gente consegue aprender. E algo importante para nós pensarmos aqui é que nós precisamos nos aproximar de Deus primeiro. Nós precisamos estar perto dele, conhecendo a sua palavra, com compromisso com a palavra de Deus. Meus irmãos, tome cuidado. Eu sou a primeira que vou falar para você, leia livros. Aliás, eu quero até perguntar quantos livros você leu esse ano. Falta pouco tempo para acabar o ano. Você leu quantos livros? Pense a respeito disso, né? Porque a gente tem que ler. A gente tem que ler, porque se nós não lermos, tem alguma coisa que vai ficar muito a desejar na nossa vida. Mas eu quero lhe dizer que você precisa ter um compromisso com a palavra de Deus também. E muito compromisso em conhecer, em estudar a palavra de Deus. Porque quando Jesus chamou os discípulos, o que é que ele fez com os discípulos, meus irmãos? Ele chamou para perto dele, para ensinar, para depois ele enviar. Então esses discípulos foram aprendendo com ele, foram sendo transformados e foram cada vez crescendo mais, porque eles estavam conhecendo. Amém? Como é que nós vamos compartilhar algo se não conhecemos? Como é que nós vamos ser uma igreja que realmente transforma, se a nossa mente não é uma mente que está se expandindo no conhecimento da palavra de Deus? Difícil para algumas pessoas lerem, talvez seja, mas você precisa criar esse hábito, você precisa se desafiar a melhorar todos os dias. Olha para Pedro quando foi chamado, e olha para Pedro quando ele escreve as cartas de Pedro. Você vai ver uma transformação brutal. Transformação brutal, entendeu? Essa palavra, ele era uma pessoa muito difícil. E escreve, de repente, primeira, segunda. Quando você lê as cartas de Pedro, você fala, é outra pessoa. É outra pessoa. Por quê? Porque ele conheceu a Jesus. E quem conhece a Jesus não continua do mesmo jeito. Eu me envergonho muitas vezes, e eu acho que isso acontece com a gente, de alguns pensamentos que temos, de alguns comportamentos, quando a gente olha para trás, e ao mesmo tempo que a gente se envergonha, a gente percebe o seguinte: obrigada, Senhor, porque eu passei aquela vergonha, para eu entender quem é Jesus na minha vida, porque senão a gente se acha, não é? Ah, não, eu sou o melhor, não faço isso, não erro aquilo, igual aquele jovem rico. Quando ele chega para Jesus e diz, Senhor, eu guardo todos os mandamentos. Mas aí Jesus, conhecendo o coração, diz, então, vende tudo que tem e segue-me. Jesus estava dizendo o que para ele? Tenha um compromisso comigo. Um compromisso naquilo que realmente importa, naquilo que é verdadeiro. Jesus sempre teve foco. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus muitas vezes, ele nos faz sentir assim. Eu quero que você saiba quem você realmente é. E o quanto você precisa de mim. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Enquanto não conhecermos e conhecermos a Jesus,
nós não vamos conseguir passar para outros. Às vezes você tem um sonho, nós temos tantos sonhos, mas se você não abraçar essa visão, se você não abraçar essa causa, se você ficar resistindo, mais dia menos dia, sabe o que acontece, meu irmão? Você enterra seu talento. Você enterra seu talento e você já não faz mais nada. Ou então fica uma pessoa que vai de uma igreja para outra igreja, de uma igreja para outra igreja, de uma igreja para outra igreja, e nunca mais produz para o Senhor. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos fala sobre quebrantamento, sobre humildade. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter conselhos bíblicos para dar para outras pessoas. Não é conselhos de frases de Facebook ou de Instagram, meus irmãos, mas é vivência de vida. É vivência de vida. É por isso que as pessoas vão serem apaixonadas. É por isso que as pessoas vão se realmente interessar. É por Jesus na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Você só fará mudança se você conhece a Deus e se você conhece a sua palavra. Porque aí então você não só entende a sua missão, como você entende a sua posição. Como você sabe o que é mais importante para você. Eu acho que você, como eu, deve estar cansado de ver tantas pessoas dizendo que amam Jesus, mas que todas as ações dessa pessoa demonstram o contrário. Não é? Muitas vezes um namoro não dá certo, por quê? Por que não dá certo? Por causa da falta de compromisso, não é? Gente, com Jesus, nós precisamos pensar sobre isso. Pai, eu preciso ter um compromisso. Jesus, eu preciso ter um compromisso. Eu preciso cumprir a minha missão, mas eu preciso conhecer a sua palavra. Paulo sabia qual era o custo. Ele conhecia o custo. Você conhece o custo? Foi o próprio Jesus quem disse: antes de você aceitar o discipulado, calcule qual é o preço. E Paulo disse: eu não estou nem preocupado se eu vou perder a minha própria vida, mas eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito. Não vou mais viver para os meus planos, mas vou dizer: Deus, eu quero cumprir o plano para o qual o Senhor me chamou para viver aqui na terra. Eu quero ser a pessoa que você quer que eu seja. Eu quero fazer as coisas que você quer que eu faça. Para isso a gente precisa ter humildade, meus irmãos. Ter humildade de conviver com outras pessoas. Humildade de nos quebrantarmos diante do Senhor. Guarde isso no seu coração, amém? Guarde isso. Vamos ver um outro ponto importante. Nós precisamos ter compromisso com a vida pessoal. Quem é que tem um compromisso consigo mesmo? Esse ano nós falamos o ano todo sobre hábitos, fruto do Espírito, sobre lidar com as nossas emoções. Você tem cuidado de você mesmo? Você tem cuidado do seu corpo, fisicamente falando? Você tem cuidado do seu caráter, do seu temperamento, da sua integridade? Nós lemos lá, quando vamos estudar em Timóteo, a gente vai ler algumas características. Em Efésios nós vamos ler algumas características e nos chama a atenção, porque tudo está falando de um cuidado que nós precisamos ter com a nossa própria vida. No que diz respeito ao físico, no que diz respeito ao emocional, no que diz respeito ao espiritual. Cuidar do caráter, da integridade, né? Em nome de Jesus. Quero fazer umas perguntas aqui. Não sou médica, mas eu vou perguntar. Você está comendo direito? Você está dormindo bem? Você está cuidando fisicamente, fazendo exercícios, cuidando do seu corpo? Você está lendo, cuidando da sua mente? Quantos livros, como eu perguntei, você já leu? Né? Você está cuidando do espiritual? Nós temos encontro de homens, né? Uma vez por mês, os homens levantem-se para este encontro e semanalmente
os pequenos grupos que estão sendo online, e uma vez por mês o café da manhã, está cuidando, homens, do espiritual? Mulheres, jovens estão cuidando do espiritual? Terça-feira, PG online e outros encontros presenciais, aproveitando todo esse cuidado que Deus tem dado. Cursos que nós temos na igreja, está aproveitando fazer cursos? Meus irmãos, em nome de Jesus, já foi essa era, né? De que nós achávamos que, não, a igreja não pode ter aperfeiçoamento, visão, não pode ter nada disso, porque a igreja não é empresa, a igreja é igreja. Igreja é igreja, e é por isso mesmo que ela tem que cada dia ser mais excelente. Ter uma visão que muda, então os cursos mudam, as organizações dentro da igreja mudam. Você precisa ser o primeiro a dizer, olha, você pode até aplaudir os nossos líderes aqui, porque a gente fez um desafio para um encontro do Integração e me chamou a atenção, porque 90% dos líderes quiseram fazer novamente. Glória a Deus! Glória a Deus por isso! Isso não é bom, queridos? Claro que é bom. Então, em nome de Jesus, nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos ter um cuidado com a vida pessoal. Assim como quando você faz um curso, né? Quando você vai se aperfeiçoar, a gente precisa cuidar da nossa vida no corpo, no espírito, né? Nas emoções. O Senhor tem nos chamado a isso, meus irmãos. Amém, queridos? Nós já falamos tanto sobre isso o ano todo, não foi? Então agora eu quero falar aqui sobre mais um compromisso, que é o compromisso com a igreja de Deus. Porque não dá para estar na presença do Senhor se nós não estivermos na família do Senhor. Não é verdade? Amém? Diz aqui o apóstolo Paulo, cuidai, ele primeiro diz, cuidai de si mesmo e da doutrina. Mas depois ele diz, cuidai de todo o rebanho. De todo o rebanho. Nós precisamos ter compromisso com a igreja. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Foi Deus quem chamou você para isso. Foi o Senhor. O Senhor chamou você para cuidar um do outro, para cuidarmos uns dos outros, não é? Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido isso tantas vezes, mas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus realmente toque no seu coração e você comece a perceber que esta vida está passando e que em todas as coisas o Senhor tem um propósito muito maior para nós. E ser igreja e servir um ao outro é algo que faz parte desse compromisso de estarmos na presença do Senhor. Estarmos na presença, cuidando uns dos outros. Como eu disse aqui, um dia alguém cuidou de você, um dia alguém orou, intercedeu, insistiu. Nós também precisamos fazer o mesmo. Orar, interceder, servir. Talvez um dia você tenha passado por qualquer dificuldade no templo, na igreja, no meio do corpo de Cristo. Nós somos pessoas falhas, imperfeitas, e quanto mais convivemos juntos, mais tem chance de alguma coisa ruim, difícil acontecer. Mas nós também temos algo que se chama maturidade, crescimento. Nós também temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos ensina a perdoar, reconciliar, recomeçar. Às vezes, como eu disse, nos sentimos tristes, desmotivados, mas temos o Espírito Santo que nos renova todas as manhãs. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem de manhã, bem cedo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, o Senhor está dizendo, o baque vai vir, a decepção, a dificuldade, mas são nesses momentos que nós vamos ver o quanto estamos firmados na rocha, que é Jesus.
e o quanto a família é importante. Deixa eu dizer algo importante para você aqui. O Senhor, Ele nunca quis que você fizesse essa caminhada cristã sozinho. O Senhor sempre quis que você estivesse com um apoio, juntos. O Senhor quer que sejamos apoio um na vida do outro. O Senhor quer nos lembrar que nós estamos não num lugar simplesmente para a gente crer, para a gente passar, mas para pertencer realmente. E num lugar onde pertencemos, nós nos lembramos do que diz a palavra do Senhor em Efésios 2. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Membros, meus irmãos. Não dá para a gente caminhar sozinho. Não dá para o membro caminhar sozinho. Nós estamos juntos, na mesma caminhada. É isso que o Senhor tem para nós. É um privilégio ser igreja, sim. Eu acho muito interessante quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê qual era a ordem de Deus na maneira como o templo deveria ser. Não é? Gente, você fala, meu Deus, era suntuoso demais. Era detalhes demais. Eram pormenores e uma perfeição. E eu fico pensando o que o Senhor quer nos ensinar com isso, porque o que está no Antigo Testamento nos ensina muito até os dias de hoje, meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor não está preocupado com o templo físico, entre aspas, viu, meus irmãos? Porque o templo físico, a nossa organização, diz muito a respeito da nossa fé, daquilo que nós cremos. Mas o Senhor está nos ensinando que nós também precisamos fazer tudo com excelência. Que a nossa forma de servir a Deus precisa ser e deve ser com excelência. Você já deve ter ouvido essa frase. Alguém um dia foi tocar na igreja e simplesmente disse assim, não liga não, porque se eu desafinar, porque é para Jesus. A gente estava, né? A gente fala, meu Deus, se é para Jesus, então tem que ser o melhor. Né? Se é para Jesus, por isso que a gente precisa usar o dom que a gente tem. Porque se eu pegar o violão e cantar aqui, não é? A gente precisa pedir para o Senhor, Pai, por que o Senhor me fez com esse dom? É aí que o Senhor quer que eu sirva. É dessa maneira. E eu preciso fazer parte dessa membresia. Eu tenho certeza que se todos os homens se unirem aqui e abraçarem essa visão do ministério de homens, esse ministério decola. Alcança muitos outros homens, porque você vai gostar de estar aqui, vai querer que os seus amigos estejam. Se o encontro de jovens, a mesma coisa, de mulheres, a mesma coisa. Mas, meus queridos, nós precisamos amar a nossa igreja. E não podemos falar mal da igreja, nem mal dos irmãos. Não podemos falar mal um dos outros. Amém? Você gosta que falem mal da sua família? Não. Ela é tudo de mais precioso que você tem. E a igreja também. Então, quando eu digo é sempre assim, ou quando eu digo aquela pessoa, ou aquele... Não. Nós não podemos falar mal um do outro, em nome de Jesus. Mas nós precisamos ser aqueles que incentivam uns aos outros. Quando a gente vai fazer um ministério, tem que ser da melhor maneira. A melhor música, o melhor baterista, o melhor guitarrista, o melhor tecladista, a melhor voz, o melhor que eu posso fazer para o Senhor e para servir ao meu próximo. Não é porque é na igreja que eu posso fazer de qualquer jeito. Não teve uma mentalidade assim, meus irmãos? Ah, não, o que sobrar, ou está quebrado, ou não. Por quê? É para o Senhor, é para eu testemunhar que a igreja onde eu sirvo ao Senhor entende que o melhor é para o Senhor. É o melhor do melhor. São as primícias. As primícias do nosso caráter,
as primícias do nosso tempo, as primícias dos nossos bens, dos nossos dons, da nossa organização. Eu me lembro que estive com a Cibele, nós estivemos em Londrina para um curso do Ministério Infantil, e eu estava lá conversando com o pastor, e eu prestando atenção nas pessoas que estavam fazendo o curso, e ele olhou para mim e ele disse: Cláudia, os pastores têm vergonha de vir fazer um curso do Ministério Infantil. Eles não vêm. Não abraçam essa causa. Graças a Deus que muitas igrejas mudaram isso. Não abraçam porque eles acham que o Ministério Infantil é tudo de qualquer jeito. E para a criança, misericórdia, né, irmãos? Graças a Deus que a gente nunca teve essa visão. Mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas acharem e falarem que para a igreja não precisa, não precisa, não precisa. Para que isso? Para que aquilo? Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, em nome de Jesus, que nós precisamos ter esse compromisso com a igreja de Deus. Se você não tem esse compromisso com a igreja de Deus, o Senhor está chamando você hoje, para que você se entregue realmente, para que você realmente diga: olha, Senhor, eu sei que eu sou falho, que eu estou no meio de pessoas falhas, mas eu quero te obedecer. Quero ter prazer, Senhor, de te servir da melhor forma possível, porque afinal é tudo isso que eu vou levar quando eu não estiver mais aqui. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ter compromisso com a igreja do Senhor. Amém? Nosso jeito de ser igreja precisa ser esse jeito. Nosso jeito de buscar ao Senhor não pode ser apenas de palavras, mas precisa ser totalmente de entrega, e uma entrega com compromisso. Com compromisso. Às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, é uma coisa simples, mas olhando para esse tempo que nós estamos agora, voltando para a igreja, que a gente já, pode vir todas as famílias e tudo mais. Ainda assim eu tenho visto dificuldades. Mas eu não tenho visto dificuldade das pessoas irem mais para qualquer outro lugar. Não tenho. Não tenho visto mais dificuldade das pessoas fazerem qualquer outra atividade. Mas ainda tem muitos que estão com dificuldade de voltar para a igreja. Então eu quero incentivar você a orar e pensar sobre isso, a ouvir a sua liderança. Hoje eu sou pastora aqui em Mandaguari. Como diz o apóstolo Paulo, responsável por esse rebanho. Ouça a voz pastoral, queridos. Ouça a voz do seu líder. Nós temos líderes de ministérios. Isso é maravilhoso. O Senhor tem colocado pessoas para abençoar a sua vida. E se o Senhor tem falado com você agora e tem dito: olha, meu filho, está na hora de você voltar. Está na hora de você assumir um compromisso, porque talvez você esteja enganando a você mesmo. Talvez você seja realmente uma pessoa tão boa, tão querida, tão amável, mas está faltando compromisso. Está faltando entrega genuína, verdadeira, plena. E com Jesus não dá para ser 99%, mas apenas 100%. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você nessa noite. Quero colocar diante da presença do Senhor a sua vida, a minha vida, para que sejamos aqueles que não perdem a presença, que não saem da presença, através da oração, da intimidade, através da santidade, através do compromisso, servindo a Deus, serviço, através do compromisso conhecendo a palavra de Deus, através do compromisso consigo mesmo e através do compromisso com a igreja do Senhor. Nós somos membros, nós pertencemos.
Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O Senhor tem nos ensinado a não sermos apenas ou simplesmente deixarmos de ser consumidores para sermos colaboradores. O Senhor não quer que você seja apenas um visitante. O Senhor não quer que você seja aquele que parece que cumpre, entre aspas, obrigações, mas Ele quer que você se entregue verdadeiramente, completamente. O Senhor está te abraçando e eu gostaria nesta noite que você sentisse esta acolhida do Senhor, dizendo: essa é a hora do compromisso, é a hora da decisão, é a hora da entrega. Aleluia, Senhor. Fala aos corações nesta noite, Pai. Completa esta obra santa na vida de cada um, Senhor. Nós não podemos, ó Deus, ser apenas de palavras, mas nós estamos aqui clamando a Ti. Começa a trazer cura sobre esta igreja. Cura, Senhor, sobre todos que estão ouvindo esta mensagem. Cura, libertação. Para que haja um compromisso, para que haja fidelidade ao Senhor, para que haja um despertar e todos como membros comecem a abraçar os ministérios, ouvir a liderança, servindo a Deus sobre todas as coisas. O Senhor nos tem dado uma visão e uma direção, Pai. Se todos abraçarem essa causa, tudo vai acontecer. Vai haver, ó Pai, um crescimento, uma expansão do Teu reino. Seremos colaboradores, assim como o Senhor nos tem chamado para ser. Oh, glória a Deus. O Senhor nos tem chamado para viver os propósitos dEle. Que você nesta noite diga sim. Sim, para o compromisso, para o propósito do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Você pode dizer um amém com alegria? Amém, amém. Aleluia, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser.